Olá, bom dia, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, vamos estudar a lição da escola sabatina. Estou no quarto aqui um pouco escuro porque a lâmpada não ligou, mas eu espero que você esteja conseguindo ver bem aí, tá? Mas a partir de amanhã a gente vai procurar gravar em um lugar melhor também, tá bom? O tema da lição de hoje é segunda-feira, dia 30 de junho, e o título é o contexto histórico. E como sabemos, estamos estudando o livro do Êxodo durante este trimestre, né? E aqui no título que sugere o contexto histórico, vem falando a respeito de como José, o filho de Jacó, foi enviado ali para o Egito, né? E as dificuldades que ele passou ali no início, né? Primeiro, os seus irmãos o venderam para uma caravana de ismaelitas que passava ali, e a Bíblia diz que mesmo com toda a dificuldade que ele passava, Deus era com ele, né? Ele passava ali por muitas, ele foi vendido primeiro para uma caravana, né? Pelos irmãos, aí foi trabalhar para Potifar. Na casa de Potifar, ele passou por uma situação lá com a esposa de Potifar que queria ter relações com ele. Ele fugiu da presença dela e então ela mentiu e falou que ele havia tentado contra ela, então ele foi preso. E lá na cadeia também a Bíblia diz que Deus era com ele, né? E assim, mesmo em todas essas circunstâncias de dificuldade que José passava ali, Deus sempre o abençoava e José mantinha ali a sua fé em Deus, né? E aqui no comentário da lição, eu quero ler porque tem muita informação aqui interessante. Diz assim: o contexto histórico mais provável para a história do Êxodo é o seguinte: o novo faraó, que não havia conhecido José, que está em Êxodo capítulo 1, verso 8, é Amés I. Foi de 1570. Joia, Leonardo? Tô gravando aqui o estudo da lição, viu? Tô gravando o estudo da lição aqui da Bíblia. Tá, falou. Então, o que não conhecia José, que a Bíblia menciona aqui em Êxodo no capítulo 1, é Amés I, que reinou de 1570 a 1546 a.C., né? E em seguida veio Amenhotep I, de 1546 a 1526 a.C., o governante que temia os israelitas e os oprimiu, né? Mais tarde, Tutemés I, de 1525 a 1512 a.C., foi o que emitiu o decreto mandando matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. Sua filha Hatshepsut foi ali de 1503 a 1482 a.C., também foi a princesa que adotou Moisés, né? O faraó Tutemés III, de 1504 a 1450 a.C., que durante algum tempo governou junto com Hatshepsut, foi o faraó do Êxodo. Os nomes diferentes aqui dos egípcios, né? Segundo os estudos mais confiáveis, o êxodo ocorreu em março de 1450, segundo aqui o William H. Shea. Perdão. Continuando, vários textos nos ajudam a estabelecer a data do êxodo, como aqui em Gênesis capítulo 15, a partir do verso 13, Êxodo capítulo 12, né? O primeiro capítulo de Êxodo abrange um longo período, desde que Jacó entrou no Egito com sua família, até o decreto de morte emitido pelo faraó. Embora as datas exatas desses acontecimentos sejam debatidas pelos estudiosos, o mais importante é que mesmo que o povo de Deus estivesse escravizado em uma terra estrangeira, ele jamais o abandonou. Deus jamais abandonou seu povo, tá? Detalhes históricos sobre o período em que os hebreus estiveram no Egito ainda são desconhecidos. No entanto, a revelação do caráter de Deus resplandece nas páginas do livro do Êxodo, como ocorre em toda a Bíblia. Mesmo que alguma situação pareça desesperadora, Deus está sempre presente e podemos confiar nele. Então é isso.
como todos, eu creio que a maioria de nós conhecemos, a história de José é uma história muito bonita, né? Ele é vendido pelos seus irmãos, ali a partir do capítulo 36, se não me engano, do livro de Gênesis. Ele é vendido pelos seus irmãos e ele vai trabalhar para Potifar, uma pessoa importante lá do Egito, e aí tem aquele problema com a esposa de Potifar. Ele vai para a prisão. Na prisão ele interpreta o sonho lá do coveiro do copeiro e do padeiro, e os sonhos deles realmente acontecem, e um é morto e o outro é restituído ao trabalho, e passa o tempo, esse que foi restituído esqueceu e tal, até que Faraó tem um sonho, né? São dois sonhos, se não me engano, ou um sonho com duas situações, e aí o copeiro, o padeiro, que eu não lembro qual foi morto e qual é que foi restituído ao trabalho, se não me engano o copeiro foi restituído, e aí ele fala assim: oh, enquanto eu estive na prisão, eu estou lembrando aqui que tinha um hebreu lá que ele interpretava sonhos, e José foi levado à presença ali de Faraó, e ele interpreta o sonho de Faraó, e Faraó fica impressionado com a sua sabedoria, né, que Deus havia te dado, e o constitui ali como um homem muito importante no Egito, né, como governador do Egito e tal. Coloca o anel nele, colar de ouro e tal, e naquele contexto ali, José era muito importante, e foi ali que o povo, Jacó e os seus filhos foram para o Egito. Só que passou o tempo, muito tempo, até que chegaram aqui, chegou no período desses faraós ali, né? E a Bíblia diz que esses faraós não conheceram José nem a importância que ele teve para o Egito. Então, por medo do povo, começa a oprimir e a causar mais e mais dificuldades para o povo hebreu ali, né? Então esse é o contexto histórico, e uma lição interessante que esse estudo nos traz é que mesmo em meio às dificuldades, às aflições, Deus sempre esteve, está e estará com o seu povo, e assim também será, e será também com cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que Ele também te abençoe aí no estudo da lição e sobretudo na sua vida. Confie nele, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, porque o mais Ele fará. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, querido Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor Deus, por tua bênção, te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Te agradeço, Senhor Deus, pela viagem, porque cheguei bem aqui em Belo Horizonte também. Te agradeço pelos meus irmãos que estudam a tua palavra, pela minha irmã, por todos os meus familiares, e que o Senhor esteja à frente de todas as coisas, dos nossos projetos, das nossas vidas, mas sobretudo da nossa caminhada rumo à salvação. Que o Senhor esteja conosco igual esteve com o teu povo, com José, com os hebreus naquele período, e com todos os teus filhos durante toda a história. Nos abençoe, dá-nos a tua graça, o teu perdão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Obrigado por assistir, por acompanhar, e se Deus quiser, amanhã bem cedinho eu vou estar postando aqui a sequência do estudo. Lembrando que por esses dias que estou de viagem, não estaremos fazendo as lives da leitura da Bíblia, tá bom? Estou só aqui, e Esther e o seu Otílio ficaram lá em Águas Formosas. Então, quando eu voltar, a gente dá sequência ao estudo da palavra, a leitura da Bíblia, tá bom? Então, fique com Deus, tenham um bom dia e até mais.